Mas vamos fazer uma coisa mais interessante. Nós vamos conversar com Bob White. Bob White diz que viu um OVNI e que o OVNI ouviu e lançou alguma coisa na Terra. Bob pegou e disse que era um pedaço do OVNI. Se isso for verdade, eu quero ver. Quando aquilo subiu ao céu, era algo que eu nunca tinha visto antes. Eu tive a sensação de que não era deste mundo. Bom dia. Oi, Bob. Como vai? Olá, tudo bem? Underland City, Missouri, capital da pesca de peixe de água doce. Já investigamos outros casos de rastreamento de provas ufológicas, mas o caso de Bob é diferente. Ele diz que tem um genuíno pedaço de um OVNI que ele descobriu depois de um encontro surpreendente em 1985. Bob, você pode nos contar como encontrou este objeto tão singular? Eu estava em Grand Jackson, no Colorado, entre Grand Jackson e Cisco, em Utah. Era tarde da noite e uma amiga e eu estávamos dirigindo. Vimos uma luz à nossa frente. Era uma luz enorme, do tamanho de um prédio de 3 andares. Quando os faróis iluminaram aquela coisa, ela disparou para o ar tão rápido que eu não conseguia acompanhar com os olhos. E essa luz ficou no meio de 2 outras luzes. Eram 2 luzes, como se fossem de neon tubular azul, uma em cima da outra, com espaço entre elas. E quando as luzes se encaixaram, elas dispararam para o espaço, mas antes de sumirem eu vi uma espécie de explosão. E uma coisa caiu em nossa direção. Havia um sulco no chão, e eu segui esse rastro até que encontrei uma coisa lá. E ainda brilhava de calor. Depois que o Bob viu o objeto, ele se dirigiu para onde pensava que a peça tinha caído. Lá ele viu um sulco no chão, como se essa peça tivesse caído em alta velocidade e derrapado até parar. Foi a primeira vez que eu ouvi uma história como essa. E o fato de que ele não só encontrou essa peça, mas pode nos mostrar, é surpreendente. Dr. Gibbons, tem feito algum trabalho sobre esse assunto? Sim, tenho. O Dr. Robert Gibbons é um físico que trabalhou anteriormente na NASA, na Northrop Grumman e com os aviões Hughes. Ele serviu no exército americano por mais de 20 anos e com toda a sua experiência ele nunca encontrou nada parecido com o objeto de Bob White. Em 2000 ele se juntou à equipe de Bob White para determinar de uma vez por todas o que era realmente esse objeto. Fomos para Laughlin, Nevada, e durante esse tempo o objeto afetou as baterias do cofre de parede do hotel 3 dias seguidos. As baterias do cofre acabaram no primeiro dia. O pessoal do hotel teve que usar um medidor eletrônico para abrir o cofre. O medidor dizia que o cofre estava aberto, mas não estava. Então tiveram que perfurá-lo na primeira noite. Isso aconteceu mais 2 noites em seguida. Com certeza o objeto estava afetando o cofre. Algum tipo de radiação ou alguma outra coisa que fazia as baterias falharem. Não se sabe o que fez o cofre falhar, mas era óbvio que não era um incidente isolado. Então, para determinar se o objeto emitia algum tipo de raio-x ou raio gama, o Dr. Gibbons preparou um experimento usando um filme de raio-x odontológico e o objeto de Bob White. Eu fiz um cilindro e nós colocamos um filme não exposto no topo e outro filme no fundo. Depois colocamos mais filmes nas laterais do cilindro. E nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Esses são filmes odontológicos que nós usamos. O mais importante é o que tem 2 pontos pretos. Tá, então tá dizendo que segurou o objeto sobre os filmes de raio-x? O objeto ficou sobre o filme por 48 horas. E durante esse tempo, algo marcou o filme. Não é uma mancha fraca, são 2 pontos distintos que combinam com os 2 lóbulos, por assim dizer, do objeto. Parece que o objeto tem 2 lóbulos distintos, que é como o Dr. Gibbons chama. E no teste com os raios-x, se colocarmos o filme sobre o objeto, vemos que os 2 lóbulos combinam quase que perfeitamente com a exposição do filme. Então alguma coisa foi emitida pelo objeto que fez o filme ser exposto. Mas o que é e qual a sua causa, ainda não se sabe. Mas e os cientistas? O que eles dizem sobre isso? A primeira coisa que eu fiz foi enviar para um laboratório no Novo México. E o médico disse, pelo histórico do objeto, ele sugeria que fizéssemos um teste de abundância isotópica. Porque lá ele não tinha o equipamento necessário para fazer os exames.
teste de abundância isotópica mede a quantidade de isótopos de um determinado elemento. Elementos diferentes como o cromo, o titânio e o estrôncio possuem uma variedade de isótopos em sua composição. Mas se formados em um ambiente diferente ou mesmo extraterrestre, esses índices podem ser diferentes. Eu tinha alguns conhecidos em Los Alamos e lá nós nos encontramos com um deles que era um grande metalúrgico. E o médico que era chamado em ocasiões especiais. E ele estava bem empolgado com isso, porque nunca tinha visto nada parecido antes. Ele me disse que era algo que ele procurara a vida toda e com certeza era um objeto extraterrestre. Também temos um relatório de Los Alamos. Eles disseram que fizeram análise de silício. Eu liguei para o médico e perguntei sobre isso, mas ele só dizia alumínio, alumínio. E eu fiquei pensando por que ele só fica falando de alumínio. O relatório dizia que a análise era sobre o silício. E ele me disse para procurar um conhecido. Então eu liguei para ele e ele disse, isótopos? Não, nós não fizemos nenhum teste de isótopos. Embora Los Alamos tivesse que fazer este teste de abundância isotópica, eles negaram que o tenham feito. Então você começou a achar que todos aqueles cientistas que faziam análise estavam mentindo para você? Com certeza eles estavam mentindo. Nós temos uma peça que pode ter caído de um OVNI. Sabemos que isso afetou um cofre de segurança e o fez falhar por 3 noites seguidas. E embora vários laboratórios e cientistas tenham analisado o objeto, o Bob afirma que eles ficaram com medo de falar depois dos testes. Mas nós contatamos 2 cientistas que têm coragem de falar conosco e analisar o objeto do Bob White. Minha impressão inicial do objeto foi de que era algo muito extraordinário. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Chris Ellis é um físico conceituado, especializado em ligas de alumínio e semicondutores. Depois de analisar os dados, constatamos que o objeto é uma liga de alumínio de origem desconhecida. É diferente de tudo que nós já vimos antes. Existem metais muito raros nesse objeto que normalmente não encontramos nessas ligas. Qual é a chance desses elementos terem aparecido nessa liga naturalmente ou acidentalmente? Eu diria que praticamente zero. Portanto, isso é, com certeza, um objeto fabricado. Olhando para uma lista detalhada de todos os metais e de todos os elementos encontrados nesse objeto, é conclusivo que eles estão lá de propósito. Isso parece ser um objeto fabricado, criado por alguma forma de inteligência. Agora, poderia ter sido feita por nós ou poderia ter sido feita por um extraterrestre? Estamos olhando para algo muito mais avançado do que o que nós conhecemos atualmente. Estamos em Kimberlin City, Missouri, investigando a história de Bob White. Em 1985, após ter visto vários OVNIs, um objeto foi lançado ou caiu em direção ao chão. Após uma análise científica escrupulosa, ninguém sabe dizer o que exatamente é esse objeto. Agora vamos conversar com 2 cientistas que têm coragem suficiente para se expor. E mesmo que as instituições às quais estejam associados tenham pedido para permanecerem anônimas, estamos descobrindo novas pistas a respeito do objeto de Bob White. Eu fiz 2 tipos de testes. O primeiro teste que eu fiz foi uma análise da fração de raio-x. David Lamb é um cientista de pesquisa que atualmente trabalha em uma grande universidade americana. Ele é especializado em física e ciência dos materiais e passou o último ano estudando o objeto de Bob White. O que é interessante aqui é que nós temos o que chamamos de pico amorfo. E esse pico amorfo me diz que isto é um semicondutor policristalino. Mas o que é que significa isso? Quer dizer, isso é muito incomum? Não é encontrado no alumínio dos aviões. E onde isso é encontrado? Em lugar nenhum que eu saiba. Uma outra coisa bem incomum é que isso aqui possui prata e uma percentagem muito elevada de prata, cerca de 4,3%. A prata é usada no alumínio na fase experimental da supercondutividade. Se você pulverizar a superfície do alumínio com a prata, aí aumenta a supercondutividade. A supercondutividade é um fenômeno em alguns metais que ocorre em temperaturas muito baixas, resultando em 0 de resistência elétrica e excluindo o campo magnético interior. Isso significa que uma corrente elétrica introduzida no supercondutor pode fluir e persistir livre e indefinidamente sem qualquer fonte de energia adicional.
digamos que você dispare uma bala em um campo magnético. Ela vai sofrer um atrito. Mas e se essa bala fosse capaz de se superconduzir? Ela seria lançada pelo campo magnético, mas sua velocidade não diminuiria, não iria sofrer nenhum tipo de atrito. Então, se isso fizesse parte de um OVNI voando pelo espaço e passasse, digamos, pelo forte campo magnético de Júpiter, teoricamente poderia expelir esse campo magnético e atravessar Júpiter sem experimentar as forças. E é muito difícil de se conseguir a supercondutividade? O espaço é um ambiente perfeito para a supercondutividade. Não se gastaria nenhuma energia para fazer os objetos serem superconduzidos pelo espaço. Então, se um objeto fosse fabricado para viajar pelo espaço por conta própria, esse seria o objeto ideal? Seria. Você teria o máximo com o mínimo esforço por causa das propriedades naturais desse objeto no espaço. É a combinação perfeita.